exclusivo. 5 mulheres revelam ao Ministério Público de São Paulo terem sido abusadas pelo mesmo terapeuta em sessões de massagem. A promotoria já pediu à polícia a abertura de inquérito para apurar as denúncias. Nossos repórteres tiveram acesso aos detalhes do caso e entrevistaram as mulheres que acusam o psicólogo. Agora, na grande reportagem. Terapia do medo. Mulheres em risco. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre prosperidade. Ele promete tratamentos alternativos para corpo e alma. E nós, no Espaço Rateva, somos especializados nisso. Em tirar sua carteira de identidade espiritual. Eu percebi que eu estava nas mãos de um monstro. Ele destrói a vida das mulheres. Dono de um templo espiritual e de uma clínica de terapias e massagens. O que aconteceu com você? Eu fui estuprada, né? Começou por várias vezes a passar a mão no meu mamilo. Quando eu me dei conta, eu já estava sendo penetrada. Ao denunciar o psicólogo, nossa equipe é ameaçada. Desliga agora, Pedro. O operador do drone que acompanha a gente acabou de ser ameaçado. O carro está voltando. É uma atitude ameaçadora mesmo. Domingo Espetacular teve acesso à denúncia em que 5 mulheres acusam o psicólogo e terapeuta Carlos Henrique Arouca de abuso sexual. 3 delas aceitaram falar desde que não sejam identificadas. Foi estupro? Acredito que foi um estupro, porque não me foi perguntado se eu queria. Os relatos indicam um padrão. Segundo as mulheres, os abusos aconteciam durante um processo de massagem. Ainda de acordo com elas, essas sessões eram agendadas quase sempre para o último horário do dia, quando a clínica, que até o final do ano passado funcionava nesta casa, na zona sul de São Paulo, estava praticamente vazia. A massagem. Quando eu entrei, ele me disse que eu teria que me vendar e eu estava de biquíni. Eu usava máscara, estava de costas ainda de bruço, ele desamarrou a parte do meu biquíni de cima. Fui de biquíni, deitei na cama, lá na maca. Aí ele falou, pode tirar tudo, né? Tira tudo. Elas contam que as massagens teriam ido para outro caminho. Eu fiquei um pouco mais tensa, porque ele apertava o meu seio, até que num momento ele passou a mão por dentro da minha genital. E aí foi quando eu realmente travei. Ele começou a massagear e foi vindo pelas pernas e foi chegando aqui perto, né, nas partes íntimas. De repente, ele estava me penetrando. Ele me colocou naquela maca de massagem deliberadamente para fazer sexo comigo. Foi consentido? De forma alguma. Na denúncia apresentada ao Ministério Público, uma mulher que não quis gravar entrevista diz ter sido abusada aos 20 anos. Assim como as outras, teve os olhos vendados. Segundo ela, o terapeuta focou bastante a massagem nas suas nádegas e depois ele massageou os seios. A jovem também lembra que naquele momento a respiração de Arouca acelerou muito, como se estivesse excitado. É a mesma percepção de outras mulheres. Eu percebia que ele respirava e fazia um gemido junto. Uma das mulheres desconfia que pode ter sido hipnotizada durante a massagem. Ele me dizia para ir relaxando, para ir relaxando. Os meus braços foram amortecendo e formigando. E eu capotei. Você dormiu? Eu dormi. Quando eu me dei conta, eu já estava sendo penetrada. Eu não vejo uma outra forma de eu ter ficado do jeito que eu fiquei se não fosse através de uma hipnose. Para entender melhor como funciona a hipnose, conversamos com este especialista que atua na área há 13 anos. Pelos sintomas descritos por essa pessoa, é possível
que ela estivesse hipnotizada naquele momento? Olha, é possível. Por mais que a gente não consiga saber exatamente o que aconteceu, né, apenas por um relato, sintomas como o hiperrelaxamento, sintomas como o informigamento de uma parte ou várias partes do corpo, esses sintomas fazem parte, né, da sintomatologia de uma pessoa hipnotizada. O fim da massagem. As mulheres relatam que após o abuso, o terapeuta teria dito que aquela situação não havia acontecido antes. Dei um empurrão assim, ele também pulou em cima de mim e começou a gritar: pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo? Eu nunca fiz isso, pelo amor de Deus, me perdoa, né? Não contei isso pra ninguém, isso nunca aconteceu. Mas é que você é irresistível, né? Eu não consegui resistir. Quando ele acabou o que ele queria fazer, ele saiu de cima de mim, se postou em frente da maca, cruzou os braços e disse para mim: isso nunca aconteceu com outro paciente, nem nunca vai acontecer. Segundo elas, as massagens faziam parte de um pacote da clínica. Qual era o tratamento oferecido? Consistia em terapias, né? E massagens. Tinha 4 massagens inclusas no pacote. Mas Cacá, como psicólogo é conhecido, não fazia massagem em todos os pacientes. Algumas pacientes com biotipos, perfis, ele fazia questão de fazer o atendimento. Que tipo de biotipo? Um corpo mais sinuoso, né? Muitas delas eram bailarinas, atrizes. O tratamento. O psicólogo divulga um currículo extenso. Formado em medicina ayurvédica, em medicina chinesa, hipnoterapia. Fiz o programa de mestrado também na Unifesp, em psiquiatria. Ele me conquistou a confiança. Maçom, cabalista, com mais de 10 diplomas. Impossível não acreditar. Na internet e em um programa de rádio, Arouca fala sobre as terapias que oferece. E eu ouvi esse psicólogo oferecendo um tratamento onde você, abraçando os 5 pilares da saúde, você consegue a cura. Quais são os 5 pilares da saúde? Primeiro, biohidrocolonterapia. Você vai retirar todo esse alimento parado do teu intestino. Vai te melhorar a química e melhorar o quê? O processo de absorção. Meu pacote foi 7 mil reais. Que incluía? Época, que incluía as limpezas intestinais, que se chamam hidrocoloterapia. Você colocou coisas que ficam estagnadas, que ficam no teu corpo durante 10, 15, 20 anos. Na medicina convencional, a hidrocolonterapia não é usada como tratamento. Essa técnica basicamente é utilizada apenas para fazer preparo para algum exame colonoscópico ou uma cirurgia ou um exame radiológico. Este cirurgião, credenciado pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia, afirma que a técnica não é indicada para outros casos. Fora isso, não tem indicação em nenhuma revista científica e não há como ficar restos de fezes 10 anos, isso é impossível. No rádio, Arouca também diz que a clínica tem tratamentos para pacientes com o vírus HIV. Nós temos casos lá de zerarmos, por exemplo, a carga viral, né, de pessoas que são soropositivos. Nós mostramos o vídeo para este infectologista, que ressalta que só é possível zerar a carga viral com o uso de coquetel de remédios. As terapias alternativas, elas não interferem em nada na carga viral. Quem vai fazê-lo, sim, são as medicações antirretrovirais constituintes do coquetel. O site da clínica também destaca outros procedimentos realizados no local como terapia alternativa. Uma das técnicas é a massagem. Como é que foi esse tratamento? Como é que ele se desenrolou? Fui 2 vezes, que foi uma terapia de conversa, né? Mesmo na parte de psicologia.
E aí depois, a terceira vez, já marcou uma massagem. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. Assim como esta mulher, outras pacientes dizem que começaram o tratamento com o psicólogo porque precisavam resolver questões pessoais. Na denúncia, uma delas conta que procurou o terapeuta em 2014, por indicação dos próprios pais, porque ela fumava maconha. Segundo a jovem, eles ouviram o psicólogo no rádio e acreditavam que Arouca poderia transformar a realidade da filha. Esta outra mulher conheceu o terapeuta em 2018. Eu havia perdido recentemente minha mãe, logo depois de 4 meses meu pai, e logo em seguida minha irmã, que era a minha melhor amiga. Eu estava destruída, mais do que fragilizada. Ela acreditava que o tratamento com Cacá seria a salvação. Eu tinha certeza absoluta que eu ia conseguir a cura com esse psicólogo. Mas a confiança virou trauma. Ele não focava na minha questão física e psicológica, mas ele queria saber como eu estava com o meu marido. No meio da massagem, ele passava os olhos em mim, ele tirou a minha aliança, ele jogou no chão a minha aliança. Ao voltar para casa, disse que não teve coragem de contar o que aconteceu ao marido. Eu me sentia culpada, porque eu não consegui me desvencilhar daquela situação. Eu abandonei o meu lar, não quis voltar mais lá. 4 dias depois, ela rompeu um casamento de 10 anos. Quanto tempo levou para a senhora entender que havia sido abusada? Agora. Quando aconteceu, a senhora não se deu conta? Achei que não tinha sido um abuso. Eu achei que aquilo fazia parte da minha cura. Nós estamos indo até Juquitiba, no interior de São Paulo, onde Carlos Arouca tem um sítio. Cacá diz misturar o cabalá. Cabalá é a arte de viver bem. O xamanismo e rituais de ayahuasca, realizados com chás de plantas que alteram o estado de consciência. O sítio fica bem afastado da cidade. São cerca de 10 quilômetros em estrada de terra e 100 placas indicando o local. Quando finalmente encontramos a entrada, uma mulher nos aborda. A Rateve aqui? A Rateve aqui? Eu posso ajudar? Queria falar com o Carlos Arouca. Então encontra ele em São Paulo. Tá, você é a irmã dele? Eu trabalho aqui. Tá, beleza. Quando saímos da frente do sítio, a funcionária volta em um carro junto com um homem. Olha só. Liga agora. Liga agora. A gente está em área pública. Vocês estão filmando com o drone. O drone seria usado para fazer imagens da região, sem registrar a parte interna da propriedade. O operador do drone que acompanha a gente acabou de ser ameaçado pelo homem que acompanha aquela mulher que nos abordou. Então a gente está indo embora daqui por uma questão de segurança. Aqui não tem sinal de internet. Cerca de 1 quilômetro à frente, percebemos que eles nos seguem. O carro que ameaçou a gente é aquele Fiat branco. Depois de nos ultrapassar, o veículo volta. Não, o carro está voltando. É uma atitude ameaçadora mesmo. Intimidadora. Vambora. Nós seguimos viagem. Nosso operador de drone foi para outro carro. Ali é um lugar ermo. A gente foi embora, ainda não consegui ter os detalhes, mas agora que a gente está no centro da cidade, lugar mais seguro, eu vou conversar com ele e a gente vai procurar uma delegacia para relatar essa ameaça. Ele começou a falar, olha, vou derrubar o drone, hein? Vou derrubar o drone. Só que nesse exato momento, ele fez um gesto com a camiseta, que assim que ele levantou, consegui ver era parecido com um coldre de munição, né? O gesto que ele estava fazendo com a camiseta, a expressão facial dele, demonstrava que ele queria que nós soubéssemos que ele estava armado, né? Na delegacia de Juquitiba, registramos a ocorrência. Desde o começo do ano, a clínica Rateva de Arouca funciona em 2 salas deste prédio comercial. E é lá que a gente vai agora. Bom?
Vai na clínica Rateva. Tá jóia. Te aguardo. Tá fechado? Tem ninguém? Tá jóia, então. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. O medo. Como todas as mulheres envolvidas neste caso que nós conversamos, esta enfermeira que está aqui na minha frente tem medo de ser identificada. Ela trabalhou na clínica Rateva por pouco mais de 1 ano. Ela conta que nunca foi vítima de um abuso sexual, mas que percebia que existia algo de errado no ambiente e chegou a questionar Carlos Arouca sobre isso. E o que você já chegou a falar para ele? Que não estava certo o que ele estava fazendo, que era um abuso, ele falou que não tinha provas. O que você percebeu em relação às mulheres? Ela saía assim, ó, com o rosto virado. Depois ali que eu remarco a consulta, elas não conseguiam mais ficar naquele ambiente. O medo é um sentimento presente entre todas as mulheres que denunciam Carlos Arouca. Eu tenho medo. Medo do quê? Medo de ele mais fazer alguma coisa contra mim. Esta outra mulher conhece o psicólogo há 8 anos. Ela fez parte da comunidade religiosa de Cacá. Ele realmente quer ser a figura de Deus na Terra, né? E aí fica difícil, né, de você chegar e conversar com um Deus e falar para esse Deus que ele está errado. Quando deixou a comunidade, foi procurada pelas mulheres que se sentiam abusadas. Quantas mulheres relataram para você que foram abusadas? No mínimo 15. Embora não tenha sido abusada, ela se tornou um elo entre essas mulheres e paga o preço. Ele já te ameaçou? Ele já me ameaçou, já. Passando aqui para dar um recadinho só. Ela gravou uma conversa com Arouca depois que o psicólogo descobriu que ela estava em contato com o grupo de mulheres que o denuncia. E eu afio muito bem as lanças porque eu sei o que vem contra mim, sabendo que está me provocando. Mas estou orando e estou rezando para anular essa energia. Mas a hora que ela bater de frente comigo, bater de frente mesmo, eu tiro a espada e eu corto a cabeça. O trauma. Quando foi o primeiro relato que você recebeu? 2 anos atrás, e eu não botei muita fé. Eu duvidei. Se ele é uma pessoa muito influente, eu pensava, quem que vai acreditar em mim? Maria do Carmo é psicóloga e presidente de um grupo que acolhe vítimas de abuso. Muitas vítimas de gurus levam muito tempo e algumas precisam fazer terapia ou ser colocadas em grupos de apoio para compreenderem que o que elas viveram foi um abuso. Por que a senhora acha que demorou tanto para chegar a essa conclusão? Por autodefesa, para não cair numa depressão profunda e para não atentar contra a minha própria vida, eu resolvi colocar essa história numa caixinha e fechei ela ali com 7 chaves. Entre os sentimentos, a culpa. Cheguei a me sentir culpada. A autoestima da mulher cai muito. É como se fosse você ficasse escrava da pessoa, sabe? Eu fiquei me questionando, será que foi por conta da lingerie que eu usei? Será que eu sensualizei? Será que eu seduzi de alguma forma? O abuso sexual é um trauma, né? E como todo trauma, como a própria palavra fala, tem consequências muito severas, de ansiedade, depressão. Por que só agora a senhora decidiu fazer a denúncia? Porque agora eu sei que existem outras mulheres. Porque agora eu não tenho mais vergonha. E eu sabia que sozinha não iria conseguir. As mulheres que acusam Carlos Arouca de abuso sexual dizem que ele teria cometido os crimes entre 2014 e 2018. Nós acreditamos que foram praticados crimes de estupro, de assédio sexual e de posse mediante fraude. Essas mulheres foram procurá-lo vulneráveis. Isso é um agravante. Isso com certeza é um agravante. Procuramos o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, que não quis gravar entrevista. O Ministério Público recebeu a denúncia enviada pelas mulheres. A nossa produção conversou com a promotora de justiça, Alessandra Borowski. Ela não quis gravar entrevista, mas disse que analisou os autos e requisitou a abertura de um inquérito policial.
Também tentamos contato com Carlos Arouca por telefone. Ele atendeu a ligação. É o Carlos que está falando? Sou eu mesmo. Mas não quis gravar entrevista. Eu não recebi nenhuma denúncia, não sei de nada e não tenho nada a falar para você. O alimento, ele que vai... O que você espera que aconteça agora? Ele receba aquilo que ele merece. E vá para a cadeia. Eu não posso ficar de braços cruzados para que ele destrua e ele provoque mais tristeza e sofrimento.